Áreas importantes para as aves no Algarve é o tema desta sessão. Há coisa de 3 meses, em janeiro, nós já tínhamos tido aqui uma sessão dedicada às áreas importantes para as aves, que abreviadamente são designadas como IBAs. Essa sessão já está online no nosso canal YouTube. Essa sessão foi dedicada ao tema das IBAs de uma forma mais genérica. Falámos das IBAs no contexto mundial e depois, em particular, no contexto nacional. A ideia dessa sessão foi mais para apresentar o conceito e a sua história. Hoje não vamos dedicar tanto tempo ao conceito em si, eu vou apresentar isto de forma muito resumida. Quem tiver interesse em compreender melhor o conceito de IBA e tudo o que está por trás, poderá depois ir ver a gravação então dessa sessão que foi realizada em janeiro, dedicado ao tema das IBAs mais em geral. Hoje vamos falar das IBAs, portanto, das áreas importantes especificamente no Algarve, mas eu vou fazer uma breve introdução só para dar aqui um bocadinho de contexto a este tema. As IBAs, IBA é um acrónimo que significa Important Bird Area, e que em português é traduzido como áreas importantes para as aves ou zonas importantes para as aves. É um conceito que surgiu no final da década de 70, quando foi lançado o programa das IBAs pelo ICBP, que significa International Council for Bird Preservation, uma organização fundada em 1922 e que na década de 90 havia de mudar o seu nome e se passou a chamar BirdLife International. O primeiro inventário europeu das IBAs foi feito em 1989, foi o ano em que foi publicado. Depois, portanto, o conceito começou pela Europa e depois, alguns anos mais tarde, foi alargado aos Estados Unidos pela mão da National Audubon Society. Em 1996 foi lançado no Canadá e no México, em 2000 chegou à Austrália e depois, nas décadas seguintes, chegou ao resto do mundo e hoje já existem IBAs, creio eu, para todos os países do mundo. São entre 13.500 e 14.000, não tenho presente o número exato, até porque mesmo no site da BirdLife os números que lá aparecem não são muito precisos, mas anda ali entre as 13.500 e as 14.000 em cerca de 200 países por todo o mundo. Portanto, já é uma rede global. Em 2014 ou 15, o significado do acrónimo foi alterado de Important Bird Area para Important Bird and Biodiversity Areas. Portanto, porquê? Porque se chegou à conclusão que as IBAs são importantes não apenas para as aves, mas também para a biodiversidade como um todo. Portanto, acrescentou-se ali o Biodiversity, mas o acrónimo ficou como está, portanto, ficou só com um B, IBA. Ora, o que é que são as IBAs? São locais de relevância internacional para a conservação das aves e de mais biodiversidade. São locais que estão identificados como sendo importantes para a conservação. As IBAs são definidas pela organização BirdLife International e pelas suas organizações parceiras nos vários países. A BirdLife é uma ONG mundial e que depois opera em diferentes países através das suas organizações parceiras, que em Portugal é a SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. O objetivo, então, é identificar zonas prioritárias para a conservação da avifauna e depois, por extensão, como eu disse, para o resto da biodiversidade. A mudança de nome para de Important Bird Areas para Important Bird and Biodiversity Areas aconteceu então em junho de 2014, foi aprovado no Conselho Global da BirdLife, como eu disse, de modo a refletir a importância destas áreas para a biodiversidade em geral. Então, o número de IBAs atual é superior a 13.600, como já foi referido, e recordar que a BirdLife resultou da alteração da designação do ICBP, que era o Conselho Internacional para a Preservação das Aves, que foi criado já há mais de 100 anos, em 1922. Ora, as Important Bird and Biodiversity Areas, portanto, zonas importantes para as aves e para a biodiversidade, são definidas de acordo com um conjunto de critérios. Portanto, há critérios técnicos para se poder dizer que uma determinada área é uma IBA. Um dos critérios é haver lá números significativos de espécies globalmente ameaçadas. O que é uma espécie globalmente ameaçada? É uma espécie que tem uma categoria de ameaça a nível global
portanto, o estatuto de conservação está nas categorias vulnerável, em perigo ou em perigo crítico, a nível global, não é a nível nacional. Portanto, se a espécie estiver numa destas 3 categorias, ela está globalmente ameaçada. E se o local suportar números significativos de uma ou mais destas espécies, então o local já é elegível para ser uma IBA. Outro critério é serem espécies de distribuição restrita. São espécies que têm uma distribuição geográfica muito pequena, que só ocorrem numa região. Acontece muito com espécies que só ocorrem em certas ilhas. Por exemplo, nós temos espécies endémicas na Madeira e nos Açores. Há espécies endémicas da Península Ibérica, como a águia imperial. Há espécies endémicas em determinadas cordilheiras de diversas regiões do mundo. Portanto, são espécies de distribuição restrita. Espécies também que são características de um determinado bioma. Se ocorrerem algumas, também pode significar que o local é elegível para ser IBA, ou então, em vez de ser pelas espécies, pode ser pela quantidade. Por exemplo, se o local suporta pelo menos 1% da população global de uma determinada espécie numa base regular. Eu recordo-me, por exemplo, que há uns anos o estuário do Tejo suportava 70% da população europeia de alfaiates. Atualmente é um pouco menos, mas ainda assim é uma proporção muito grande. Não sei quanto é que isto representa a nível global, mas é um exemplo de uma concentração muito elevada de uma espécie num determinado local, o que significa que a população da espécie está muito dependente daquele sítio da sua conservação. Portanto, se houver determinadas concentrações para as quais depois existem métricas, isto são os principais critérios, não são os únicos, mas são os mais importantes. No entanto, isto não é o objetivo disto não é apenas fazer um catálogo de locais. Isso é a primeira fase, mas o objetivo é que isso depois sirva para fazer ações de conservação. Portanto, o objetivo de definir uma rede de IBAs é para depois se poder tomar medidas com vista à conservação das aves. Essas medidas podem acontecer através da classificação legal, ou seja, do reconhecimento formal por parte dos governos de que aquelas zonas são zonas a proteger, ou então através da intervenção por via de programas de conservação. Isto porque as IBAs só por si não têm valor legal, porque um documento que define IBAs é um documento técnico. Para uma IBA ter valor legal, tem que haver um reconhecimento formal por parte da autoridade governamental. No caso português, por exemplo, passa por, aconteceu já com várias IBAs, integrarem a Rede Natura 2000 e depois então isso é publicado em Diário da República e a partir daí passam a ter proteção legal. Só por serem uma IBA não tem valor legal, portanto a IBA é um primeiro passo, mas que para ter força legal precisa depois de ter um outro tipo de reconhecimento. De qualquer forma, são um passo importante porque já constitui o reconhecimento técnico da área. Ora, o primeiro inventário das IBAs foi este livro, da autoria de Grimmett e Jones, e que foi publicado em 1989 pelo ICBP, que eu já referi, International Council for Bird Preservation, que agora se chama BirdLife, e pelo International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, que atualmente se chama Wetlands International. Este inventário, que é um livro com cerca de 900 páginas, tem um catálogo, tem um conjunto de, penso que 2.400 locais inventariados para toda a Europa, tudo arrumado por capítulos. Tem um capítulo sobre Portugal e, na altura, tinha aqui este mapazinho com 36 locais no continente, depois mais alguns na Madeira e nos Açores. 36 locais no continente que foram referenciados como sendo importantes para a conservação das aves. Na altura ainda não existia a CEPEA, que isto foi em 1989, e este trabalho foi feito pelos técnicos do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que mais tarde se havia de chamar ICN, depois ICNB e atualmente ICNF. Portanto, numa primeira fase foi este inventário que foi feito. E embora já tenha sofrido várias alterações de então para cá, este inventário foi a base e muitas destas áreas que na altura foram identificadas mantêm-se como IBAs até à atualidade. Depois houve umas que saíram, houve outras que entraram, mas este inventário também reflete o conhecimento da altura. Depois, em 2000, sai um outro livro, um outro inventário mais completo, já com mais de 3.000 áreas, e aqui já eram 2 livros bastante grandes que fazem lembrar as antigas listas telefónicas, um volume para o norte da Europa e outro volume para o sul da Europa. Este livro também tinha um capítulo sobre Portugal e a distribuição é esta que aqui está. É um bocadinho diferente da do outro mapa,
Portanto, houve alguns sítios que entraram, houve outros que saíram, mas isto é um inventário atualizado e, ao contrário do anterior, este já tinha informação quantitativa mais detalhada. Este saiu, então, por volta do ano 2000 e podem ver aqui na capa do lado esquerdo, já cá tem o símbolo da BirdLife. Nessa altura, a BirdLife já tinha mudado de nome, já não era ICBP. Em Portugal, para além destes dois catálogos, foram feitas, entretanto, publicações pela SPEA, que depois da sua criação passou a ser o parceiro da BirdLife e então assumiu esta tarefa de atualizar a informação das IBAs, embora pegando daquilo que já tinha sido feito pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que é esta sigla que está aqui na segunda linha, um bocadinho impronunciável, mas é o que isto quer dizer. Portanto, atualmente ICNF, que foi quem fez a primeira fase, mais tarde pela SPEA, e de acordo com o inventário da SPEA, nós temos atualmente em Portugal 93 IBAs, isto inclui continente, Madeira e Açores, no continente só são 54, acho eu, e ainda 17 IBAs marinhas. As IBAs marinhas são IBAs em alto mar, que normalmente são classificadas devido à sua relevância como zona de alimentação ou repouso para aves marinhas. Portanto, temos 110 IBAs em Portugal. A SPEA disponibiliza esta informação online no seu website, portanto tem informação mais detalhada que qualquer pessoa pode consultar, ou através destes links, ou simplesmente pesquisando no Google IBAs em Portugal. Há um link para as IBAs terrestres e há outro link para as IBAs marinhas. Esta informação também pode ser consultada no site da BirdLife. No caso da BirdLife, podemos consultar não apenas para Portugal, mas para qualquer país do mundo. É num subsite da BirdLife chamado DataZone. Nós vamos ao DataZone, datazone.birdlife.org, e depois escrevemos, por exemplo, o nome da IBA ou o nome da espécie, e aquilo vai nos mostrar a informação que existe para aquele local. Portanto, podemos consultar, está tudo online no site da BirdLife. A SPEA fez uma publicação em 2003 que foi um pequeno livro que reúne a informação sobre as zonas importantes para as aves em Portugal. Este livro baseou-se no inventário que estava naquele livro de capa azul escura de 2000, mas já com algumas alterações, porque já levou algumas IBAs novas. Portanto, foram adicionadas novas IBAs àquelas que já existiam. E então, de acordo com as IBAs terrestres em Portugal continental, feitas já com estes inventários mais recentes, já nos apareciam aqui 54, que é o número mais recente, enquanto que no inventário de 2000 estavam apenas 34. No primeiro 36, no segundo 34 e neste aqui já tínhamos 54. Portanto, apareceram uma série de IBAs novas. A numeração foi um bocado alterada, portanto, pode ser um bocadinho confuso às vezes estarmos a comparar uns inventários com os outros, porque a cada novo inventário os números que aparecem aqui no mapa mudam. Portanto, temos que nos guiar pela designação e não tanto pelos números. Este é então o mapa das IBAs terrestres, segundo este livro da SPEA. Foi, entretanto, também em 2008 publicado um inventário das IBAs marinhas, que são as IBAs em alto mar, que na altura foram publicadas 4, um aqui na costa entre Aveiro e Nazaré, outro ao largo de Peniche e Berlengas, outro na costa aqui de Lisboa, Cabo Raso, Cascais, e outro ao largo da Ria Formosa. E, entretanto, sei que existe pelo menos mais uma aqui na costa sudoeste, isto no continente, depois também há nas ilhas. E não sei se há mais alguma. Isto foi o mapa que eu tirei da informação que estava online, mas às vezes podem ter sido acrescentadas outras IBAs. De qualquer forma, o ponto aqui a reter é que existem algumas IBAs marinhas ao longo da costa em locais que são considerados relevantes para, neste caso, para as aves marinhas. Portanto, esta é de uma publicação de 2008. A SPEA já fez 2 publicações que estão ambas disponíveis online no site da SPEA, em formato PDF. Uma para as IBAs terrestres, que é esta. Esta não tem data, de modo que eu não consigo precisar em que data é que este inventário foi feito, porque ele está um bocadinho diferente do outro inventário de 2003, porque tem IBAs novas que ainda não estavam lá. Penso que terá sido por volta também de 2008 ou 2010, aproximadamente. O da direita penso que se baseou no inventário de 2008, mas também não tenho a certeza se tem a informação posterior. Portanto, independentemente da data, esta é a informação mais atualizada que está disponível, uma para as IBAs terrestres, outra para as IBAs marinhas. Portanto, isto é o resumo da informação que temos sobre Portugal, em particular sobre Portugal continental.
Antes de passar ao caso do Algarve, queria referir também, então, faço aqui uma captura de tela do site do DataZone, que é o site da BirdLife, portanto, onde está toda a informação de espécies e de locais. Quando abrimos o DataZone, está aqui em cima à esquerda este logótipo, tem o logótipo da BirdLife com a ave e diz DataZone, e aqui onde diz Search by Species, Site, Country or Flyway, eu aqui posso escrever o que eu quiser, como chave de pesquisa. Posso escrever Portugal, se eu escrever Portugal vai-me aparecer uma página em que estão lá as IVAs todas de Portugal. Posso escrever Otistarda, por exemplo, se eu quiser procurar sítios importantes para as atardas ou quiser saber mais sobre a espécie. Posso pesquisar sobre um local específico, posso pôr, por exemplo, Ria Formosa, ou posso escrever Castro Verde, ou posso escrever outro sítio qualquer, até fora de Portugal, e ele vai depois apresentar um conjunto de sugestões que me permitirão depois ir à página que eu desejo. Portanto, isto é o site da BirdLife. Este mapa, o site da BirdLife é a parte do DataZone, não é a parte institucional, é a parte de pesquisa. Este mapa à direita é o mapa com as IVAs todas do mundo, portanto, está aqui pintadas as manchas. Quando nós clicamos no mapa, fazemos zoom, aparece-nos esta versão em duas cores, que tem umas a azul, outras a verde, sendo que a verde são as IVAs terrestres e a azul são as IVAs marinhas. Como podem ver, há zonas em que a densidade de IVAs é muito maior, em particular na Europa. Há outras zonas em que a densidade é menor, mas em que às vezes há IVAs de grande dimensão, como acontece em certas zonas da África e da Ásia. Portanto, a densidade de IVAs e a dimensão das mesmas é muito variável, tem a ver com as características dos habitats, a mesma coisa em relação às IVAs marinhas. Mas depois nós podemos fazer zoom no mapa, naquele mapa que estava anteriormente. Este é só uma figura, mas o outro é mesmo um mapa de pesquisa em que podemos fazer zoom e clicar numa IVA à nossa escolha para ter mais informação. Se eu naquela chave de pesquisa do DataZone escrever Portugal, ele vai abrir uma página sobre Portugal em que me aparece este mapa com as IVAs de Portugal. E este mapa é um mapa clicável. Portanto, eu aqui, mais à esquerda até me aparece os Açores e a Madeira, mas eu agora fiz aqui um recorte para me aparecer só Portugal continental. E estas manchas azul escuro são as várias IVAs, só que em vez de estar como bolinhas, que era o que estava naquele mapa anterior que eu mostrei que era o mapa do livrinho das IVAs, estes mapas, estas manchas têm mesmo o contorno correspondente a cada uma das IVAs. Portanto, há IVAs maiores, como esta aqui, por exemplo, que é a Serra da Estrela, ou esta aqui que é Mourão, Moura, Barrancos, são IVAs grandes, ou estas aqui que são as IVAs marinhas. Depois há umas muito mais pequeninas, como por exemplo estas aqui que são os paus do Baixo Mondego, né? O paulo do Taipal e o paulo da Argila. Há outras também aqui pequeninas, aqui a Lagoa da Albufeira. Portanto, aqui já vemos a dimensão relativa, mas o mapa permite fazer zoom e permite clicar sobre qualquer mancha azul para vermos o detalhe da respectiva IVA. Portanto, isto está tudo no DataZone da BirdLife International. Agora vamos passar à parte do Algarve. E eu aqui retomo, só para nos situarmos, para vermos também um bocadinho o historial das IVAs no Algarve. Eu volto aqui a esta publicação, que foi a primeira, foi a do Grimmett and Jones em 1989, que foi o primeiro inventário das IVAs que foi feito, que foi para a Europa. E está aqui o mapa, e agora vamos fazer zoom para o Algarve, que é a região de que vamos falar hoje. Portanto, eu agora fiz aqui um zoom à imagem, fiz aqui um recorte para nós vermos mais em detalhe. Este mapa, recordo, é de 1989, desta publicação, Grimmett and Jones, e nós podemos ver que nesta publicação estavam definidas 4 IVAs no Algarve, que são estes números 23, 24, 25 e 26. Portanto, quando do primeiro inventário, que foi feito pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, foram identificados 4 locais no Algarve. Imagino que alguns de vocês já tenham suspeitas, mas também poderá haver aqui algumas surpresas. Eu vou-vos dizer que 4 locais são estes. O 23 é a Costa Sudoeste, que é um local que é partilhado com o Alentejo. O 24 é o Leixão da Gaivota. O 25 é a Ria Formosa. E o 26 é Castro Marinho. Portanto, o Sapal de Castro Marinho. Estes são os 4 locais. Nós depois já vamos ver em detalhe cada um deles, os valores que levaram à sua classificação como IVAs
e o historial também da informação. Para já estamos só a ver o historial da região como um todo, sendo que a costa sudoeste é uma IBA que não é exclusiva do Algarve, porque apanha aqui uma área muito mais extensa que vem praticamente aqui desde Sines, apanha o litoral rochoso do Alentejo, vai até ao Cabo de São Vicente e depois continua aqui até Lagos. Não sei se vai mesmo até Lagos, mas apanha aqui, portanto, apanha aqui todo este troço rochoso da costa. Portanto, é uma IBA que é metade Algarve, metade Alentejo. As outras três são exclusivas do Algarve. Isto era o que nós tínhamos no inventário de 89. Depois, no inventário de 2000, eu peço desculpa que esta imagem está um bocadinho desfocada porque eu fotografei isto do livro, mas as condições de luz não eram as melhores e, portanto, ficou um bocadinho tremida, mas acho que dá para perceber. Neste inventário de 2000, continuamos a ter 4 sítios no Algarve, embora a numeração agora seja diferente, porque a numeração a nível nacional se alterou. Isto é a publicação da BirdLife International. Os 4 locais são os mesmos, portanto, Costa Sudoeste, Leixão da Gaivota, Ria de Faro ou Ria Formosa e Castro Marinho. Tendo que aqui as bolinhas aparecem de tamanhos diferentes, porque isso tem a ver com a área da IBA. Portanto, uma IBA maior tem uma bolinha maior, que é o caso aqui desta aqui, a Castro Verde ou da Costa Sudoeste. O Leixão da Gaivota e Castro Marinho, como são zonas pequeninas, têm bolinhas mais pequenas. As cores que têm 3 tons de azul têm a ver com o tipo ou a quantidade de espécies que lá ocorrem para classificar a IBA. Agora não me recordo qual era o critério, mas tem a ver com o elenco de espécies. Havendo mais espécies e mais quantidades de aves, a bolinha é mais escura. Tinha a ver mais ou menos com isso. Quando chegamos à publicação de 2003, da CPEA, a tal publicação que eu falei há pouco, aqui nós já vemos uma situação diferente, já temos uma data de bolinhas cá em baixo. Temos nada menos do que 10 IBAs no Algarve, sendo que 4 delas são partilhadas entre o Algarve e o Alentejo. Portanto, nós temos aqui, eu vou pôr a legenda, temos as 6 que são exclusivas do Algarve, são aqui a 46, que é Castro Marinho, 45, que é Ria Formosa, que já estava. Depois temos aqui uma novidade, 51, que é Vila Moura. Outra novidade, 47, que é Lagoa dos Salgados. O Leixão da Gaivota, que já estava, portanto, que é o 44. Outra novidade, que é a Ponta da Piedade, que é aqui o 48. A Costa Sudoeste, tem agora o número 43. E ainda mais 3 repartidas com o Alentejo, que é a Serra de Monchique, a Serra do Caldeirão e o Rio Guadiana. Esta do Rio Guadiana está principalmente no Alentejo, mas tem um cantinho no Algarve e por isso é que eu estou neste momento a contar com ela. Estas duas, que é Castro Verde 36 e 42, que é Lusianos, essas estão inteiramente no Alentejo, portanto não vamos falar delas. Portanto, isto são as 10 IBAs que este inventário reconhece no Alentejo, que entretanto já são 11, porque entretanto apareceu uma IBA marinha que depois já vamos ver. Eu agora, que já vos mostrei um bocadinho o historial, agora vamos falar de cada uma das IBAs, vamos conhecê-las mais em detalhe. E para isso eu fui buscar o mapa que está na BirdLife, portanto o tal mapa clicável, fui ao DataZone, escrevi Portugal e fiz zoom aqui para a região do Algarve, e isso já nos permite ver as áreas em muito mais detalhe e perceber os seus contornos. Ora, nós temos, como vimos, 6 áreas unicamente no Algarve, que são estas 6. Portanto, Castro Marinho aqui à direita, Ria Formosa, está aqui 2 áreas sobrepostas que eu já vou explicar isto a seguir. Mas, portanto, temos a Ria Formosa à parte da Ria, que é esta parte de cima, depois Vila Moura, Salgados, o Leixão da Gaivota nem sequer aparece porque é uma área minúscula, mas está aqui ao pé de Lagoa, está aqui mais ou menos onde tenho o rato, e ainda a Ponta da Piedade, que é aqui uma zona desta costa rochosa ao pé de Lagos. Depois temos 4 repartidas entre o Algarve e o Alentejo, está aqui a costa sudoeste, que podem ver o contorno, portanto vem cá de cima de Sines, vem até ao Cabo de São Vicente, ainda vira um bocadinho, não chega a Lagos, porque depois em Lagos já é outra. Temos a Serra de Monchique, a Serra do Caldeirão, e temos o Rio Guadiana, a tal que está mais no Alentejo e que entra marginalmente no Algarve. Temos aqui 10 IBAs, mas depois apareceu uma 11ª em 2008, que foi a IBA Marinha, portanto a Ria Formosa Oceânica, portanto, que é a parte de mar da Ria Formosa. Há alguma sobreposição, como podem ver, ela sobrepõe-se, portanto, as Ilhas Barreira, as famosas Ilhas Barreira,
que são, portanto, Barreta, Colatra, Armona, Tavira, pertencem, na verdade, às duas IBAs. Não sei porque é que isto foi feito assim, mas atualmente está definido que das ilhas para dentro é a IBA da Ria, das ilhas Barreira para fora é a IBA oceânica, mas as ilhas pertencem a ambas. E é isso que aparece no limite dos mapas. Pronto, portanto, esta é a situação atual das IBAs no Algarve, de acordo com o que está no site da BirdLife. Eu mostrei-vos só o historial para perceberem que isto foi sendo definido ao longo do tempo, não foi tudo de uma vez, mas atualmente a situação é esta. Sendo que, e agora não vou desenvolver muito isto, que isso teria que ficar para outra sessão, mas as IBAs foram a base para definir a Rede Natura 2000 no que diz respeito às zonas de proteção especial. E, portanto, muitas IBAs, mas não todas, foram depois classificadas como ZPEs. Há algumas IBAs que são ZPEs, há outras IBAs que não são ZPEs. Isso depois já são critérios mais políticos do que outra coisa, decidir o que é ou não é formalmente classificado. Portanto, a identificação de IBAs é um trabalho técnico. A classificação de ZPEs ou de outro tipo de grau de proteção, áreas protegidas, parques naturais, etc., isso já é uma decisão política, só que, no caso da Rede Natura 2000, esses critérios de classificação basearam-se muito no trabalho que já tinha sido feito pela BirdLife e pelos seus parceiros. Agora vamos olhar para cada uma destas IBAs e vamos começar pela IBA de Castros Marinho, que é uma das mais antigas. Portanto, eu agora o que eu fiz foi, voltei ao mapa da BirdLife e ainda fiz um zoom maior, porque aquele mapa dá para fazer imenso zoom para ver muito detalhe. E fiz agora aqui uma captura de tela. Vocês vão reparar que portanto, o contorno azul é o contorno da IBA. Por razões que eu não sei explicar, mas há aqui um desalinhamento, acontece em todas as nossas IBAs, há um desalinhamento entre aquilo que é o contorno da IBA que aparece no mapa e o contorno no terreno, ou seja, este contorno azul aqui em Castros Marinho, isto é para seguir ao longo da estrada e é para seguir ao longo da linha do comboio, que são no fundo as zonas limite. Portanto, ele é limitado a norte por esta estrada e a sul por esta linha do comboio. Mas não sei porque a mancha azul aparece um bocadinho deslocada para baixo. Acontece isto nas IBAs todas. Portanto, este desalinhamento é um erro técnico que eu não sei exatamente porque é que apareceu. Faz aqui um bocadinho de confusão, mas já ficam a saber que é um engano, porque isto é suposto estar alinhado ali com a estrada. Em muitos casos, não em todos, as IBAs até coincidem com as áreas protegidas. Portanto, aqui há uma reserva natural, que é a Reserva Natural do Sapal de Castros Marinho, Vila Real Santo António. O limite não é exatamente igual, porque, por exemplo, a reserva vem aqui até à Estrada Nacional, apanha este triângulozinho que está aqui abaixo da linha do comboio. Portanto, há pequenas diferenças entre a IBA e a reserva, mas neste caso até coincide mais ou menos. Portanto, temos aqui a Vila de Castros Marinho, a cidade de Vila Real, os Sapais, a Venta-Moinhos, as Salinas do Cerro do Bufo, todas estas zonas que fazem parte da reserva natural. A IBA de Castros Marinho foi logo identificada nos anos 80. Por curiosidade, a reserva de Castros Marinho, reserva natural, foi a primeira reserva natural em Portugal continental. Foi criada em 1975. É composta por um conjunto de sapais e salinas. Isto aqui é uma imagem de um desses conjuntos de salinas que existem na reserva. E a descrição que aparece no livro do Grimmett and Jones, que eram descrições muito sucintas, era esta. Portanto, isto está tudo em inglês, mas diz que é uma reserva natural, um conjunto de salinas, sapais, etc. E depois diz quais eram as espécies que lá ocorriam. Está tudo em nomes científicos. Refere aqui, tem aqui uma seleção de espécies de acordo com determinados critérios, mas eu destaco aqui algumas, porque houve aqui alterações entretanto. Havia circospigarvos, que é o tartaranhão caçador, que eu julgo que já não há. O tartaranhão caçador tem diminuído muito, eles às vezes ainda aparecem lá, mas eu desconfio que já não lhe ficam. Havia Falconomani, Peneira das Torres, que chegou a ter 10, 20 casais e antes até tinha mais, depois desapareceram com as obras de restauro do Castelo de Castros Marinho. Havia 10 casais de decisões, que eu acho que atualmente já não há nenhum. Havia Calhandra Real, que atualmente já não há no Algarve. Havia Rouxinol do Mato, Cercotricas galactodes, que eu acho que também já não há aqui nesta zona da reserva. Portanto, houve bastantes alterações desde que este inventário do Grimmett and Jones foi feito. E depois são referidas aqui diferentes limícolas, em alguns casos com valores quantitativos.
Quando olhamos para o inventário mais atual, isto é o que está no PDF da SPEA, aquele que tinha um colhereiro na capa que eu mostrei há pouco. Aqui os critérios quantitativos já são um bocadinho mais apurados e, portanto, já se refere aqui, tem um conjunto de espécies indicando se é reprodutor, N é nidificante, portanto é estival, I é invernante e P é passagem. E depois tem aqui dados quantitativos da população. Quando não diz nada são casais, quando tem um I são indivíduos. E há direito aos critérios técnicos que foram usados. Portanto, isto foi... foram as espécies que foram selecionadas como cumprindo os critérios. Ora, neste quadro, como em quase todos os outros, há aqui algo que logo chama a atenção. É que o ano de referência para estas espécies, portanto, para estes dados populacionais, são todos muito antigos. Umas são de 1996, outras são de 2000, 2001, 2002. Portanto, estes dados têm 25 anos ou mais. Isto é um problema não só nesta IBA, mas nas outras todas. E, portanto, estão desatualizados. Por exemplo, aqui refere-se a nidificação de gaivota de aldoíno com 8 a 12 casais. De facto, as salinas de Castro Marim foram o primeiro local onde a espécie nidificou, mas ao fim de 2 ou 3 anos deixou de nidificar no local e, como é conhecido, hoje nidificam nas Ilhas Barreira e não em Castro Marim. Portanto, e mesmo estas populações de decisão, 10 a 20 indivíduos nidificantes, 90 a 100 invernantes, é uma realidade que já não tem a ver com aquilo que se passa hoje. Portanto, estes dados refletem a situação da IBA de Castro Marim há 25 anos atrás. Não refletem a situação atual. E em relação a outras espécies também, certamente que haverá aqui alterações nos números. Agora, eu não vou detalhar muito esta questão dos números, porque também não temos tempo, que eu queria também passar em revista as outras IBAs. Então agora andamos para o oeste e vamos até à IBA de Vila Moura. A IBA de Vila Moura. Vila Moura, como se sabe, é uma zona que há cerca de 40 anos tinha um enorme caniçal, mas foi uma zona que foi alvo de profundas intervenções, fica ao lado de Quarteira, está paredes meias com Quarteira, transformou-se num resort turístico de um nível mais alto que teve como consequência profundas transformações nos habitats. Ainda existe uma parte do caniçal, foi criado um parque ambiental com 2 lagoas artificiais, que estão aqui, tem uma hectare também, que embora tenha sido feita com outros objetivos, também atrai algumas aves, e portanto esta zona que está aqui marcada como fazendo parte da IBA, que apanha uma parte da Ribeira de Quarteira e apanha o dito parque ambiental, que tem as charcas artificiais e tem uma parte do caniçal, é o que define a IBA de Vila Moura. A IBA de Vila Moura não tem nenhuma classificação como ZPE, mas é um sítio que tem bastante interesse para determinadas espécies de caniçal. Isto é um aspecto do caniçal de Vila Moura visto da ponte que conduz do centro da localidade até à chamada Praia da Falésia, passa ao lado do caniçal, portanto é uma zona, penso que é um dos maiores caniçais do Algarve, se não for o maior, e no Algarve havia muito mais caniçais que entretanto foram sendo destruídos. Para a IBA de Vila Moura, de acordo com o inventário da SPEA, as espécies selecionadas são estas. Mais uma vez, os números são bastante antigos, como podem ver, e portanto eu não tenho a certeza sequer se estão atualizados, mas são os dados que estão disponíveis para a classificação desta IBA. Depois, andando para o oeste, temos uma das zonas úmidas mais importantes já da metade ocidental do Algarve, do Barlavento, que é a Lagoa dos Salgados. Mais uma vez aqui nota-se o desalinhamento desta mancha azul, porque isto devia estar alinhado com esta estrada e com a praia, mas portanto, já sabem que elas estão todas assim. A Lagoa dos Salgados é uma lagoa costeira que resultou dos antigos sapais de pera. Aliás, nos inventários em inglês que aparecem no site da BirdLife e noutros sítios, isto não aparece como Salgados Lagoon, mas sim como Pera Marsh. Pera Marsh, era como os ingleses que começaram a ver aves no Algarve conheciam este local. Está a paredes meias com um campo de golfe, que é o campo de golfe dos Salgados, que fica aqui já deste lado, ao pé da Herdade dos Salgados, no concelho de Albufeira. Neste mapa que está no site da BirdLife aparece aqui esta indicação um bocadinho enigmática, que diz assim: Lagoa dos Salgados, área protegida de âmbito nacional. Eu confesso que não sei bem o que é que isto quer dizer,
que a Lagoa dos Salgados não é Rede Natura 2000 e não faz parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas. A Lagoa dos Salgados portanto, a classificação da Lagoa dos Salgados é uma ambição antiga, quer da CEPEA, quer de outras organizações de ambiente. A proposta de classificação da Lagoa dos Salgados como reserva natural esteve em consulta pública salvo erro, em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, se não me falha a memória, portanto já há 4 anos. A consulta pública terminou nessa altura e desde então há mais de 4 anos que a consulta está em análise. Em análise, obviamente que já houve mais do que tempo para fazer a análise técnica, portanto em análise aqui é um eufemismo para dizer que está à espera de uma decisão política, é o que isto significa, porque nem foi aprovado, nem foi reprovado, está, como se costuma dizer em linguagem mais coloquial, está na gaveta. Está na gaveta e, portanto, até para já não há qualquer classificação. Talvez algum dia algum governo decida avançar com essa classificação, para já está à espera. E enquanto está à espera, não tem proteção legal, tem apenas esta classificação como IBA. Portanto, a Lagoa dos Salgados atrai números significativos de aves aquáticas. É um local, obviamente, que está sujeito a bastante perturbação, porque tem muitos visitantes, tem passadiços, fica ao pé da praia, e, portanto, em termos de conservação, naturalmente que seria uma mais-valia haver aqui algum tipo de classificação. Como sabemos, há muitas pressões urbanísticas para estes terrenos, portanto, isso eventualmente estará a atrasar o processo. A Lagoa dos Salgados é uma lagoa costeira, também tem manchas de caniço, como se podem ver. Isto é fotografado do passadiço que separa a lagoa da praia. E a Lagoa dos Salgados, de acordo com a ficha que está no inventário da CEPEA, as espécies que justificariam a classificação são estas, portanto, garçote, garça vermelha, colhereiro, perra, também chamados arro castanho, pernilongo e caimão ou camão. Mais uma vez, eu não sei se estes números estão atualizados, porque mais uma vez são dados antigos. Penso que atualmente o número de casais, isto são casais, penso que o número de casais de garça vermelha diminuiu em todo o sul do país e não creio que haja 6 ou 7 casais na Lagoa dos Salgados, mas não tenho números atualizados. Pernilongos, não sei se aparecem 300 regularmente ou não, portanto isto são dados antigos. Das outras espécies também não tenho dados. Portanto, este é o principal handicap em relação a estes números, é a sua antiguidade, que podem já não refletir a situação atual e podem, inclusive, faltar aqui algumas espécies relevantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do zarro comum. O zarro, que atualmente é uma espécie que passou a estar globalmente ameaçada, desde que lhe foi atribuído há uns anos o estatuto de vulnerável, e, portanto, é uma espécie que passou a ser elegível para figurar nesta ou noutras fichas de IBAs. Agora a Ria Formosa, como eu disse há pouco, tem 2 IBAs. Tem 2 IBAs, uma terrestre e uma marinha. A terrestre é a ria propriamente dita, portanto apanha as Ilhas Barreira, apanha a parte da ria, que é aquela laguna que está entre as Ilhas Barreira e o continente, e apanha áreas de sapal. Aqui mais ou menos desde Cacela até ao Ancão, portanto, apanha todo o cordão das Ilhas Barreira e tudo o que está para dentro daí, até chegar mais ou menos até à linha do comboio. Como isto é muito comprido e não se vê muito bem o detalhe, eu fiz aqui dois zooms, um do extremo ocidental, outro do extremo oriental, para vocês verem. O extremo ocidental é aqui, portanto, isto é a mesma IBA, mas eu agora fiz aqui o detalhe para vocês verem. Isto é a zona de Faro, está aqui Faro com o aeroporto, a zona de Montenegro e aqui o Ludo. Isto aqui tudo são as salinas do Ludo, está tudo dentro daí. Portanto, isto é o caminho, depois há aqui um caminho que atravessa o Ludo, como se sabe, e que vai até à Quinta do Lago. E quando chegamos aqui à Quinta do Lago, temos aqui o famoso campo de golfe com a Lagoa de São Lourenço, com o famoso abrigo de 2 andares. Temos aqui outras lagoas, portanto, uma parte da Quinta do Lago está dentro da IBA, tal como está o Ludo. Depois isto contorna pela parte sul do aeroporto e depois apanha aqui a linha do comboio e depois segue para leste ao longo da linha do comboio, contorna a cidade de Olhão e continua para leste. E depois, como podem ver, apanha a praia que aqui já é a Península do Ancão, que depois transforma as Ilhas Barreira e continua por aqui fora. Continua por aqui fora para um bocadinho ao largo da costa. Aqui a extremidade oriental, que é do lado de Cacela. Portanto, temos aqui a ilha de Cabanas,
entre Tavira e Cacela. Temos aqui a Barra de Cacela, e como podem ver vai mais ou menos até a linha do comboio, mas contorna as cidades, neste caso a cidade de Tavira, vai por aqui pela linha do comboio, depois por esta estrada e termina aqui mais ou menos na zona da Manta Rota, apanhando mais uma vez as Ilhas Barreira. Portanto, isto são as duas extremidades da IBA da Ria Formosa. A IBA da Ria Formosa é muitíssimo relevante. Aqui uma vista, uma fotografia tirada da Ilha da Colatra, que é uma das Ilhas Barreira, para norte. Portanto, vemos aqui em frente a cidade de Faro e por trás a Serra Algarvia. Portanto, isto é o aspecto da ria, que é uma enorme laguna. Isto não é um estuário, embora em termos de marés tenha um comportamento algo semelhante, porque as águas vão subindo e descendo. Ora, a Ria Formosa é muitíssimo relevante, já era uma das 4 IBAs identificadas no primeiro inventário de 1989. Explica aqui, mais uma vez, são referidas aqui espécies que eu acho que já não ocorrem na zona, com destaque aqui para o Circos pigargos, que diz que breeding species, portanto, que nidificantes, que haveria 3 a 5 casais de Circos pigargos se tratarem a um caçador no Algarve. Eu penso que já deixaram de aparecer lá há muitos anos. A Acrocephalus arundinaceus, que é o roxinol grande dos caniços, eu não sei se ainda nidificam na Ria Formosa. Eu, pelo menos, os anos todos que morei no Algarve, não vi nenhum, e há 30 ou 40 anos via lá muitos. Portanto, é uma espécie que diminui muito no Algarve. Refere aqui outras limícolas nidificantes e refere números bastante importantes de limícolas de passagem ou invernantes, com 20.000 limícolas a invernar e números de centenas ou milhares de algumas espécies em passagem migratória de primavera, como Calidris canutus, que é seixoeira. Fala aqui de 4.500, portanto, não quer dizer que todos os anos se atinjam estes números, mas é um local de paragem importante. Calidris albarnária e também alfaiates e tarambolas no inverno, para além de outras espécies que são aqui referidas. Isto no inventário de 89. No inventário mais recente, que é o que está no PDF da CEPEA, tem aqui também a lista de espécies com os dados quantitativos, a dizer se são invernantes, nidificantes ou residentes, e com os critérios. E aqui reparem, a maioria das espécies, não todas, mas a maioria das espécies aqui elencadas são limícolas, o que faz sentido, tendo em conta as características da zona. Em alguns casos com efetivos muito importantes, quase tudo com isto, porque os efetivos populacionais, normalmente, quando estamos a falar de aves nidificantes, a métrica é usar casais, fala-se em casais nidificantes. Quando estamos a falar de populações invernantes, normalmente mencionam-se indivíduos. Portanto, e como isto aqui são quase tudo invernantes, as limícolas estão todas com indivíduos. Agora reparem, o ano é quase tudo de 1996. Estes dados aqui ainda são mais antigos, estamos a falar de dados com 30 anos. As contagens de aves aquáticas invernantes são feitas pelo ICNF. Começaram a ser feitas em Portugal nos anos 70 e até 1996 eram publicadas todos os anos pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, mais tarde ICN. A partir de 97 essa publicação cessou e deixou de haver dados. Consta-me que o ICNF continua a fazer contagens, mas esses dados não são publicados, portanto não estão disponíveis. Se não estão disponíveis, nós não podemos saber também quantas limícolas é que invernam na Ria Formosa. Isto é algo que me deixa um bocadinho apreensivo, porque eu acho que essa informação devia ser partilhada, é informação relevante para a conservação, mas há limícolas que estão a aumentar, há limícolas que estão a diminuir, e neste momento a informação que nós temos sobre a Ria Formosa, que é o sítio mais importante do Algarve para as limícolas, está baseada em dados de há 30 anos atrás. E isto é algo que obviamente deveria ser atualizado. Mas para já continua a não haver dados disponíveis e temos dados de 1996. Continuando, vamos falar da IBA mais pequena do Algarve, que é o Leixão da Gaivota, que há bocadinho nem aparecia no mapa. O Leixão da Gaivota é um pequeno rochedo, minúsculo mesmo, que fica junto à foz do Rio Arado, que está aqui o zoom. Isto aqui é a Praia da Rocha, que fica aqui, logo a sul de Portimão, portanto esta praia que aparece aqui em cima. Temos aqui estes 2 esporões, que são os 2 esporões que protegem a foz do rio, e depois aqui deste lado, já no concelho de Lagoa, temos aqui estas estradinhas que vão levar a este pequeno cabo que se chama Ponta do Altar. Tem cá um farol, e a partir aqui da Ponta do Altar nós vemos o rochedo. O rochedo é isto aqui que está aqui, só que mais uma vez isto está deslocado, e como eu agora fiz muito zoom neste mapa,
ele aparece muito deslocado para sul, mas este polígono azul devia estar sobreposto com este rochedo. Este rochedo aqui é que é o Leixão da Gaivota. O Leixão da Gaivota é uma ilha até bastante engraçada, que se vê muito bem da ponte do Altar, ou em frente a esta praia que está logo ao lado, que é a Praia dos Caneiros, e é um rochedo quase vertical, assim, esculpido, né? Esculpido ao longo dos séculos e dos milénios, pelo mar e provavelmente pelo vento, e que depois cá em cima tem alguma vegetação, e estas pintinhas brancas que aqui estão são principalmente garças. E o Leixão da Gaivota foi classificado como IBA em 1989 e depois como ZPE, é uma das IBAs do Algarve que foi também classificado como ZPE por causa da colónia de garças brancas pequenas. Eu aqui até pus, só para verem o exemplo do detalhe, as várias publicações que foram aparecendo. Então, na publicação de 1989, do Grimmett Jones, dizia que é um ilhéu muito pequeno, como podem ver, com 2 hectares, está aqui escrito, que não tem atividade humana, porque aquilo não vai lá ninguém, nem se consegue subir lá acima, e que tem uma importante colónia de nidificação de bubulcos íbis, portanto, garça boieira, 250 ou mais casais, e a egreta garzeta, 250 ou mais casais, sendo as aves alimentando-se no estuário do Arado. Portanto, 250 casais de cada uma das espécies. Em 2000, no inventário de 2000, feito pela BirdLife, já só é referida a garça branca pequena, portanto já não é referida à boieira, e os números já são menos altos. Diz mínimo, tem aqui um mínimo e um máximo. O mínimo é de apenas 5 casais e o máximo de 150. Em 2003, na ficha que sai no inventário da CEPEA, mantém-se aqui a garça branca pequena com 10 a 150 casais, e no inventário mais recente esta informação é mantida, nem sequer tem indicação do ano. Aliás, neste aqui da esquerda também não diz o ano e neste aqui também não diz. Portanto, estes sucessivos inventários vão repetindo uma informação que aparentemente ninguém sabe de que ano é. As informações que eu tenho de pessoas que residem na zona é que atualmente o número de garças diminuiu imenso, já quase não tem garças brancas pequenas, que é quase já só boieiras, e que, portanto, eventualmente, isto já nem justificaria a classificação de ZPE. Mas eu não sei há quanto tempo é que não é feito um censo destas garças. Obviamente que seria útil fazer, porque estamos a usar a informação de 1989 ou pouco mais. Portanto, ou seja, os pressupostos que levaram à classificação deste local como IBA e depois como ZPE possivelmente já não se verificam. E este género de situação deveria ser periodicamente revisto. Eu já vou voltar a isto depois mais à frente. Agora, ao lado, em Lagos, temos outra IBA costeira, que é a Ponta da Piedade. Ponta da Piedade, que é este cabozinho aqui ao pé da cidade de Lagos, que fica logo acima. Também tem lá uns rochedos, onde em tempos também havia uma enorme colónia de garças boieiras e de garças brancas pequenas, e que nos últimos anos tem diminuído imenso, e que eu não sei se ainda existe. Os ilhéus estão aqui mesmo junto à pontinha. Mas a IBA, esta IBA é muito posterior à IBA do Leixão da Gaivota, que esta IBA não estava no primeiro nem no segundo inventário. Esta IBA só aparece depois de 2003. Mas foi definida aqui uma IBA mais ou menos longa, praticamente aqui desde das portas da cidade, aqui da Praia Dona Ana, ou da Praia da Batata, por aqui, dando a volta à Ponta da Piedade, Porto de Mós, e vai, penso que até aqui ao limite do Parque Natural, que é no Burgal, que é onde está a transição para o Concelho de Vila do Bispo. Portanto, toda a Costa Rochosa, aqui passando pela Luz, Porto de Mós, faz parte desta IBA. E esta IBA, portanto, isto é o aspecto dos rochedos mesmo junto à Ponta da Piedade. Portanto, vemos aqui a Baía de Lagos e depois lá ao fundo Portimão, etc. E o resto da costa, e aqui a Serra a espreitar. E no inventário que está no site da CEPEA, as duas espécies que foram consideradas para sugerir isto como IBA foi mais uma vez a garça branca pequena, com 18 a 48 casais, mas mais uma vez o valor é bastante antigo, e 2 a 3 casais de falcão peregrino que eu desconheço se ainda se reproduzem ou não. Também fala aqui que as falésias são importantes para a nidificação de falcão peregrino, de corvo e de gralha de nuca cinzenta. Eu, o corvo, não faço ideia qual é a situação. Gralha de nuca cinzenta, eu sei que nos anos 80 havia dezenas e atualmente há 1 ou 2 casais. Portanto, essa espécie praticamente desapareceu da zona. Portanto, aqui, mais uma vez, dados com 25 anos.
Por fim, faltam-nos ainda as 4 IBAs partilhadas com o Alentejo. Eu estas vou referir de forma um bocadinho mais sucinta. Temos a Costa Sudoeste, que como já aqui podem ver em detalhe, portanto, vem quase desde Sines, vem aqui mais ou menos desde Porto Covo, apanha terra e mar até ao Cabo de São Vicente e depois até ao limite do parque, onde começa depois a IBA da Ponta da Piedade. Esta IBA, portanto, apanha o Cabo de São Vicente, que é também um dos sítios mais conhecidos do Algarve em termos paisagísticos. Foi uma das 4 espécies, um dos 4 IBAs classificadas inicialmente. Tinha aqui, mais uma vez, algumas espécies que já não ocorrem na zona. Circos pigargos, que é o tartaranhão caçador, eu creio que já não nidifica. Falco naumani, também não. Cisão, que é o tetrax, segundo creio, ainda haverá 2 ou 3 casais, mas já não deve haver. Pandionalietes, que é a águia pesqueira, nidificava nas falésias ali ao pé de Algesur, também já não nidifica. Portanto, esta espécie provavelmente, este elenco de espécies já não terá atualizado. Nos dados mais recentes, aparecem sobretudo rapinas migradoras, portanto temos aqui gipsfulvos, neófron, lacipiternises, circetes gálicos e eretos penates, portanto muitas rapinas em migração, também alguns passariformes, mais uma vez dados bastante antigos, portanto, e que eu saiba, por exemplo, atualmente o número de grifos é muito superior e em certos anos chega aos 2000, portanto não são 200 a 400, são muito mais que passam. No caso das outras espécies não tenho dados atualizados sobre os números. Depois temos 2 serras, como já vimos, que é a Serra do Caldeirão e a Serra de Monchique. A Serra do Caldeirão está metade no Algarve, metade no Alentejo. O limite do distrito é esta linha aqui cinzenta que passa aqui pelo meio, portanto isto está metade aqui nos concelhos de São Brás e Lolé e talvez Silves e metade no concelho de Almodóvar. É uma zona de serras que tem a ficha, é uma IBA que foi classificada mais recentemente, também com dados relativamente antigos. Eu julgo que estes números precisam de ser atualizados. Não sei se os casais da Águia de Bonelli e da Fasciate estão atualizados ou não. Sei que há alguns casais por lá. O Rolieiro certamente já não há, se houve. Temos aqui 2 passariformes, isto é uma curiosidade. Porque é que numa IBA se vai referir aqui Galéria da Tecla e Lula arbórea, né? Bom, isto é quase um anacronismo, porque ao início, quando a BirdLife criou umas categorias que eram as espécies SPEC, que eram as Species of European Conservation Concern, havia 4 categorias e havia uma que era a SPEC 4. A SPEC 4 era espécies que não estavam ameaçadas, mas cuja área de distribuição estava praticamente restrita à Europa. E numa primeira versão das IBAs, incluía-se as SPEC 4, que era o caso destas 2 espécies que estão concentradas na Europa. Mas depois, em atualizações mais recentes, na maioria dos países, isto foi deixado de cair porque se considerou que não fazia sentido estar a incluir SPEC 4 nas fichas. Como estas fichas nunca mais foram atualizadas desde que foram feitas, com dados de 2001, estas 2 espécies ficaram aqui penduradas nesta e noutras fichas e, portanto, seria um dos tipos de revisões que, na minha opinião, teria que ser feito aqui. O mesmo acontece na Serra... Desculpem, passei-me depressa. O mesmo acontece na Serra de Monchique, que é uma grande IBA, que está aqui, como podem ver, apanha a serra e zonas circundantes, aqui das serras de Silves, estende-se para norte, para o concelho de Odmira, aqui até à zona de São Teotónio, vai até à zona de Odeceixe, vai aqui praticamente até à Vila de Algesur, portanto é uma área também bastante extensa. Os valores que justificam a classificação são estes. Temos 3 rapinas, portanto, Águia de Bonelli, ou Perdigueira, Águia Cobreira e Bufo Real, e depois 3 passariformes, mais uma vez ao abrigo do critério SPEC 4, que já não existe, portanto, Galéria da Tecla, Lula arbórea e Silviondata, que agora se chama Corrucondata. Portanto, estas 3 espécies atualmente normalmente já não são consideradas para a definição de IBAs, por não serem espécies ameaçadas nem na Europa nem a nível mundial. Portanto, a categoria SPEC 4 caiu. Portanto, a IBA Serra de Monchique, essencialmente por causa das rapinas, especialmente aqui pelo número de casais de fasciatos, 10 a 12. Este número de casais de cobreira, como nidificante, eu não tenho números atualizados, confesso, mas parece-me um bocadinho exagerado. 20 a 25 casais só na IBA de Monchique, parece-me... Não é casais, peço desculpa, são indivíduos. Tem cá o I.
parece-me um número um bocadinho alto, mas não tenho dados atualizados, portanto admito que efetivamente possa haver ali uma boa densidade, só que lá está, os dados são antigos, portanto não sabemos se ainda é o caso ou não. A IBA do Rio Guadiana, que eu também tinha dito há pouco que entrava marginalmente no Algarve. Isto é uma IBA essencialmente do Alentejo, aqui da zona de Mértola, que corresponde grosso modo àquilo que é hoje o Parque Natural do Vale do Guadiana. Portanto, isto é uma IBA alentejana, ela só está aqui porque ela entra marginalmente no Algarve. Portanto, isto é mais uma curiosidade. Eu fiz aqui um zoom e se virem tem aqui o limite do distrito, que é esta linha que por aqui vai, que segue pelo Rio Vascão até ao Guadiana. Isto é a Estrada Nacional 122 que liga a Mértola a Vila Real de Santo António. E isto aqui onde eu tenho o rato, onde está aqui o EN 122, é a Ponte do Vascão. Quando nós passamos na Ponte do Vascão, nós olhamos para a direita e vemos aqui o Rio Guadiana, perdão, o Rio Vascão, que depois dá a volta lá ao fundo. Pois este bocadinho que está abaixo do Vascão ainda está dentro do Algarve. Inicialmente, nos primeiros inventários, isto era só Alentejo. Portanto, num dado momento, deve ter sido alterado o contorno. Eu não sei as razões, eu presumo que seja, como havia aqui casais de Bufo Real e da Águia Real, deve ser para proteger as duas margens do rio, já que aquilo é um bocadinho escarpado. Pelo menos para mim tem lógica que assim seja, deve ser para proteger a totalidade do vale do Rio Vascão e não apenas uma das suas margens, porque eventualmente ambas as margens serão importantes. Mas isto só está presente no Algarve marginalmente. Está aqui a curiosidade a dizer que tinha um casal da Águia Real, entre outras rapinas, mas isto é quase tudo Alentejo, portanto o resto aqui não é tão relevante em termos da fauna do Algarve. Por fim, falta-nos falar da IBA da Ria Formosa, oceânica, que esta faz parte do conjunto de IBAs marinhas que foi criada mais tarde, e que se sobrepõe parcialmente à outra, como eu vos disse, apanha as Ilhas Barreira, que também estão na IBA terrestres, como podem ver, só que as Ilhas Barreira agora estão no limite norte, e depois apanha a parte que está para sul. Apanha a parte que está para sul das Ilhas Barreira. As Ilhas Barreira pertencem às duas. Eu aqui, para ver a ficha, como não está no inventário das IBAs terrestres, fui buscar a informação ao site da BirdLife para perceber porque é que ela tinha sido classificada. Ela só foi classificada por uma única espécie, que é a andorinha do Maranhão, ou chilreta, que é a Sternum albifrons. Foi a classificação desta IBA. Ora, eu tive que pôr isto em duas linhas, porque isto é uma linha muito comprida, mas os dados populacionais referem-se a 2003 a 2007. E existe uma população de 170 a 334 casais. Há muitas Sternal albifrons na Ria Formosa. E o que diz aqui é que a zona marinha adjacente é muito importante para a alimentação desta espécie. Sendo essa a razão dela ter sido classificada. É claro que isto está desatualizadíssimo. Como é do conhecimento público, hoje em dia as Ilhas Barreiras, especialmente a Barreta, mas também a Colatra, tem a maior colónia de gaivota de aldoim do mundo. E, portanto, só isso, mesmo que mais nada fosse, já justificava a classificação da Ria Formosa como IBA, quer terrestre, quer marinha. Portanto, eventualmente, estas duas fichas de IBA deveriam ser atualizadas com essa informação. É claro que elas só começaram a nidificar nas Ilhas Barreira há menos de 20 anos, talvez não na altura desta estimativa, mas é essencial a nível de conservação que esta informação seja atualizada para proteger as espécies, porque formalmente nós vamos procurar informação no site da BirdLife e não nos diz nada sobre a gaivota de Alduin. Por exemplo, vamos ver o mapa das IBAs da gaivota de Alduin e estão todas em Espanha. Em Portugal não está marcada nenhuma. Portanto, é muito importante que esta informação seja atualizada para poder ser convenientemente usada para a conservação. Portanto, neste momento, a IBA da Ria Formosa Oceânica só está classificada por causa da Sternum albifrons com 170 a 334 breeding pairs, que são casais. As IBAs, eu fui ver no site da BirdLife, as IBAs portuguesas, eu pus aqui outra vez o mapa do Algarve e cliquei assim um bocado ao acaso na de Vila Moura. E antes de abrir a ficha, acende aqui este retângulozinho e diz Last Assessed 2002. Portanto, a última avaliação da IBA de Vila Moura foi em 2002. Só que o problema não é a IBA de Vila Moura, o problema são as IBAs todas. É que todas as IBAs de Portugal continental terrestres são todas avaliadas pela última vez em 2002. Portanto, há 25 anos que esta informação não é atualizada. Isto é obviamente preocupante porque se a informação não está atualizada não pode ser usada em termos de conservação. Eu, por curiosidade, fui ver como é que era a situação na vizinha Espanha. Então fui ver logo aqui as IBAs ao lado.
Portanto, em Portugal temos isto em 2002. Fui abrir aqui, logo esta ao lado, que é da Isla Cristina, e vi que a última avaliação foi em 2024. E depois pus-me a clicar noutras IBAs em Espanha e estão todas atualizadas em 2024. Portanto, os espanhóis têm tido a preocupação de atualizar regularmente a informação das IBAs e a informação que nós podemos consultar, e eu fui ver o detalhe das estimativas populacionais e são de 2021, de 2022, enquanto que em Portugal, como viram, temos informação de 1996. Portanto, há aqui um contraste muito grande entre a informação que nós encontramos para as IBAs de Portugal, não é só do Algarve, é de Portugal inteiro, e aquilo que encontramos para as IBAs de Espanha. Mas atenção, eu também não quero dar a ideia que só Portugal é que não atualiza isto, porque isto é um problema muito mais vasto na Europa. Eu fui ver o que é que se passa noutros países europeus e descobri que há uma data de países que não atualizam informação nenhuma desde o ano 2000. Por exemplo, França não atualiza, Bélgica não atualiza, Grécia não atualiza e mais uma série deles que não pegam nesta informação há muitos anos. Portanto, Portugal não é caso único, infelizmente. Por outro lado, Espanha também não é o único que atualiza. Eu fui ver, Itália também tem tudo atualizado de 2024, a Finlândia tem tudo atualizado de 2025. Portanto, a sensação com que eu fiquei, só de uma consulta ao mapa da BirdLife, é que há alguns países que se têm empenhado fortemente em atualizar, em manter esta informação atualizada, e há outros países em que esse trabalho tem ficado um bocadinho para trás e aquilo que encontramos online não corresponde à situação atual. Era importante, na minha perspectiva, que estes números fossem todos revistos para que as IBAs possam cumprir o objetivo com que foram criadas, que é poderem ter informação atualizada para serem feitas ações de conservação. Bom, vamos terminar. Eu, como habitualmente, fiz uma ficha resumo. Desta vez não incido sobre a espécie, mas incido sobre o essencial de que falámos aqui, só para recordar aquilo que tivemos a ver hoje sobre as IBAs no Algarve. Então, vimos que as primeiras IBAs no Algarve foram 4, foram listadas num inventário saído em 1989, que foi o de Grimmett & Jones, eram as de Castro Marinho, a Ria Formosa, a parte da Ria, o Leixão da Gaivota, que é aquele rochedo ao pé da Foz do Arado, e a costa sudoeste. Depois, em 2003, no primeiro inventário da CEPEA, surgiram mais 6 IBAs terrestres, que foram Vila Moura, Lagoa dos Salgados, Ponta da Piedade, Serras de Monchique e do Caldeirão e o Rio Guadiana. Esta última é praticamente só Alentejo e só entra marginalmente no Algarve. E depois, penso que em 2008, que eu não tenho a certeza do ano em que foi classificado, mas é esse o ano da publicação do inventário, aparece uma IBA marinha que é a Ria Formosa, a parte oceânica, que vem complementar a IBA terrestre que já existia. Portanto, este é o historial de criação das IBAs na região do Algarve. Vimos que as IBAs, quer as do Algarve, quer do resto do país, as nossas IBAs não são avaliadas desde 2002 e que, na maioria dos casos, os dados estão muito desatualizados, os dados quer da lista de espécies, quer os dados quantitativos. Vimos que algumas IBAs perderam importância. Eu referi os casos, 2 casos que eu conheço, que são o da Ponta da Piedade e do Leixão da Gaivota, em que o efetivo nidificante de garças atual, tanto quanto eu sei, já não corresponde minimamente àquilo que está nos inventários e que levou à classificação da IBA, e tenho dúvidas de resto que ainda se justifica essa classificação, tal como há outras IBAs, há outros locais no país que não são IBAs e que se calhar deviam ser. Falando de colónias de garças, estou-me a lembrar, por exemplo, da Ilha dos Caropim, ao pé de Salvaterra de Magos, que justificava plenamente ser uma IBA pela quantidade de aves aquáticas que por lá nidificam. Portanto, eu acho que a rede deveria ser periodicamente atualizada, quer em números, quer nos locais. Vimos que faltam algumas espécies relevantes. Exemplo da gaivota de Alduíno, que nem sequer é referida para a IBA da Ria Formosa, que atualmente tem uma enorme colónia de nidificação. Falei do caso do zarro comum, que atualmente já é uma espécie globalmente ameaçada. Eventualmente haverá outros casos de espécies relevantes a adicionar. E, portanto, a mensagem que eu também queria aqui transmitir é que, na minha perspectiva, em face de tudo isto que aqui foi apresentado, é que eu considero que é importante atualizar toda esta informação das IBAs, independentemente do que estão a fazer outros países. Eu já disse que há uns que têm atualizado, há outros que não têm, mas eu considero que é importante que toda esta informação seja atualizada regularmente, pois só assim é que ela pode ser utilizada para a conservação das aves, que foi esse o objetivo com que foram criadas. E é justamente com esta imagem da gaivota de Alduíno, que é uma das espécies também relevantes na conservação das aves do Algarve,
que eu termino esta apresentação. Obrigado pela vossa atenção e fico à disposição para as vossas questões.